Alexandre da Medicine News aqui de volta. Esse aí foi o cenário, a filmagem de ontem do Pedro Colombiano, que é um esquerdista na OEA, que visitou o STF. Então, quer dizer que ele vem ver as ilegalidades, os abusos à liberdade de expressão e vai se encontrar com Barroso, presidente do STF, e Alexandre de Moraes. Então você já nota aí uma coisa muito estranha, porque ele deveria ter ido conversar com o advogado Daniel Silveira, com os da direita, com o Bolsonaro, mas não, ele foi ouvir Alexandre de Moraes. Mas você nota nessa filmagem, nessa imagem que está passando aqui no fundo, o desconforto de Alexandre de Moraes, que foi convidado pelo Barroso, e você nota que ele está um pouco nervoso, está um pouco tenso. E isso já mostra que, mesmo eles sendo amiguinhos, do lado esquerdo, vamos assim dizer, existe um desconforto em relação a esses problemas que vieram à tona neste momento no Brasil e no mundo, através de Elon Musk e de Trump. Então nós estamos vendo aí que eles estão com medo do Tribunal Internacional vir buscar o Alexandre de Moraes mais à frente. Mas que esse Pedro Colombiano é do lado deles, o próprio perfil dele diz, porque ele não segue o Trump, ele rechaça os da direita e segue os da esquerda, como Biden, entre outros aí, nomes da política da esquerda norte-americana e também na Venezuela, aqui no Brasil. Ele é um esquerdista. E essa notícia que saiu agora do Cláudio Dantas, que é um dos jornalistas agora da revista Oeste, ele colocou aqui no seu Twitter que esse Pedro Colombiano da OEA, esse emissário aqui no Brasil, ele está rejeitando, ou seja, já rejeitou uma visita pública no Congresso Nacional, entre a Câmara dos Deputados e Senadores, para explicar sobre o que ele veio fazer, as coisas que ele está fazendo, colhendo os dados. Ele rejeitou. Isso é um mau sinal, porque a gente já vê que ele está querendo encobertar, ou eles estão usando essa vinda desses esquerdistas aqui, que não é bancado pelo Trump nem pelo Elon Musk. Eles já até cortaram as verbas desse braço da OEA. E ele está querendo, como muitos estão falando, é fazer uma defesa para o Alexandre de Moraes lá na frente não ser preso através do Tribunal Penal Internacional. É isso que todo mundo está vendo. Então, por que ele está se negando a comparecer no Congresso Nacional? Então tem coisa estranha aí. E agorinha mesmo, Elon Musk acabou de postar, né? Ele diz: a democracia na América Latina está correndo perigo através de um golpe judicial. Então ele disse: um juiz que é ativista, que tem um partido político, um viés político partidário, ele não é um juiz de verdade. Se referindo a Alexandre de Moraes. Mas não é só Alexandre de Moraes. O Barroso disse que nós vencemos o bolsonarismo, o Bolsonaro. Você vê Flávio Dino falando abertamente que é a favor do Lula e fica protegendo os da esquerda. Todos esses que estão no STF, na sua grande maioria, eles possuem um partido, né? E principalmente do PT, do Centrão, desses que tomaram o poder. Então eles são juízes? Lógico que não. Um juiz não pode ter lado. Mas esses aí estão trabalhando para um certo grupo, certos partidos políticos. É isso que Elon Musk está falando. E Elon Musk está com razão. O advogado do Daniel Silveira, que se encontra ainda preso por questões absurdas, e eles vão ser recebidos pelo relator do órgão da OEA, pelo Pedro Colombiano, esse esquerdista, que ontem estava no STF, naquela imagem que eu mostrei, e que hoje eles vão interrogar o advogado do Daniel Silveira, as pessoas que estão presas do 8 de janeiro, acredito que muitos outros da direita. Então ele está ansioso para mostrar a verdadeira face, o lado da história, porque ontem ficou encobertado com as narrativas de Barroso, de Alexandre de Moraes, dizendo: eu não estava lá, ninguém viu. Mas o Alexandre de Moraes não comete crime nenhum. O Alexandre de Moraes foi ameaçado de morte. O Alexandre de Moraes vem protegendo a democracia. Que, na verdade, os opositores, o advogado, o Daniel Silveira, as pessoas, os advogados das pessoas presas injustamente no 8 de janeiro, entre outros, Felipe Martins, o general Braga Neto, são todas essas violações com provas materiais que serão fornecidas ao Pedro Colombiano. Entendeu? Então vamos ver, né? Eles estão tensos dos dois lados, porque existe Elon Musk por detrás com o Trump,
que lá na frente podem vir a apertar a situação ainda mais que se... Aqui temos uma postagem que está viralizando também nas redes sociais sobre as picadinhas, né? Aquela doença, um passado próximo. E que aqui João Dória, como governador de São Paulo, se gabava, aquelas picadas que ele estava metido lá com a China, e dizendo que ela tinha 100% de eficácia e gastou 65 milhões de reais, né? Declarados, deve ter sido muito mais. E dizendo... Falando mal do Bolsonaro, é lamentável a declaração do presidente Bolsonaro, porque ele vem brincando de ser presidente, porque ele fala mal das picadinhas, blá 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 blá. E o Bolsonaro sai novamente com toda a razão. Ele falou a verdade. Ele gastou essa fortuna toda naqueles experimentos diabólicos, vamos assim dizer, e gastou o nosso dinheiro e elas não possuem, foi mostrado por testes, por artigos científicos, que elas não possuem nenhuma eficácia. Então gastamos mais de 100 milhões de reais nessas porcarias, que ele vinha se gabando, né? E falando mal do verdadeiro presidente eleito. Que hoje esse aí, que era anti-Lula, que eu me lembro, que ele vestia a camisa Bolsodória na época, entrou na carona de Bolsonaro para se eleger prefeito e governador de São Paulo. E depois virou o maior traidor da história, o Judas. E depois, hoje, na data de hoje, há poucos meses atrás, ele veio pedir perdão a esse fantoche Lula, que eu errei. O Bolsonaro é um genocida. Mais ou menos isso, que ele pediu desculpas ao Lula. Então ele é um tremendo mentiroso e cara de pau. E aí está a prova. Ele gastou o dinheiro público em umas porcarias, uns venenos que nunca possuíram nenhuma eficácia. Jogou o dinheiro no lixo do pagador de impostos, o contribuinte. Essa é a verdade. Muitos estão dizendo que a censura está acabando no Brasil, mas esses dias, ontem, se eu não me engano, o Eduardo Bolsonaro foi intimado pela Polícia Federal por ter usado a tribuna no Congresso Nacional para proferir as suas palavras, fazer o seu trabalho. Então ele tem imunidade parlamentar, ele fala o que bem entender, o que ele acha da sua opinião. Ele é um deputado federal eleito pelo povo de São Paulo. Mas não, ele está sendo intimado porque falou da Polícia Federal, isso, sim, babá. Ué, o que tem a ver isso? E ele é um policial federal, e está como deputado federal. E agora querem intimá-lo, querem expulsá-lo, abriram um processo administrativo na Polícia Federal para enrolar a vida dele, perturbar o trabalho de um deputado federal, atingindo também a liberdade de expressão. Entendeu? Então a gente vê Lula falando só mentiras, a Rede Globo proferindo fake news o tempo todo, Dória falando uma opção de coisa, todos eles pregam a mentira 24 horas por dia. E o deputado federal bolsonarista, que é o filho do Bolsonaro, que é um grande deputado, que tem feito um ótimo trabalho com a relação Trump e aqui no Brasil, que esses que estão no poder não gostam dos americanos, gostam do Hamas, do Maduro da Venezuela, de Cuba, desses países da ditadura, né? Até da China eles ficam atrás, né? Achando que os chineses vão ajudar a gente aqui, a não ser não roubar. E o verdadeiro que eles tinham que estar juntamente era o Trump, um homem que protege o cristianismo, a família, a liberdade de expressão. E você vê o nível dos Estados Unidos, que todo mundo quer viajar e ir para os Estados Unidos. É um dos melhores locais, um ótimo trabalho, e agora recebeu esse indiciamento na Polícia Federal. E o arrozão? E as marmitas fantasmas? Eles estão todos soltos por aí com o nosso dinheiro e não tem Polícia Federal, não tem Polícia Civil, não tem ninguém atrás deles. Agora, ficam pegando no pé do filho do Bolsonaro, porque ele já disse que queria até se candidatar à presidência da República em 2026, na ausência de Bolsonaro. E eles já estão infernizando esse parlamentar com a Polícia Federal. Então a Polícia Federal está servindo para perseguir os da direita. Então isso tem que ser colocado também para esse Pedro da Colômbia, esse que faz parte da OEA, mesmo sendo um esquerdista, ele precisa ouvir essas verdades que estão acontecendo. Isso é coisa do Alexandre de Moraes. Isso é coisa desse desgoverno que está acontecendo. É um absurdo que a gente está vivendo. Então existe censura. Existe censura. Então isso foi postado agora, nesse exato minuto. Hoje, dia 11 de fevereiro, às 14 horas, agorinha. Esse Pedro colombiano, diretor da OEA,
Ele está agora na Câmara dos Deputados escutando os da direita, os deputados que tiveram suas contas violadas no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, sendo perseguidos judicialmente, também os abusos de autoridade que o STF tem cometido. Ele está nesse exato momento sendo interrogado. Eles estão com os deputados da direita, do PL, na sua grande maioria. Então estão lá, essa foto foi tirada agora. E eles estão batendo esse papo e mostrando as violações do direito da Constituição Federal, os abusos que Alexandre de Moraes vem cometendo, e não somente Alexandre de Moraes, o STF. Alexandre da Medicine News, esse é o nosso canal, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos se inscrevendo no nosso canal, falta pouco. Compartilhe esse vídeo para um amigo, até mesmo um inimigo, nas redes sociais ou no WhatsApp, que é bem melhor. E não deixe de deixar aquele like. Muito obrigado pela audiência e até as próximas notícias, se Deus quiser.